Se eu te desse um iPhone 17 Pro Max de 1 tera e pedisse para você gravar um conteúdo no melhor cenário com o melhor roteiro, você conseguiria gravar? A resposta seria não. Por quê? Você acredita que você precisa da melhor câmera, do melhor cenário, do melhor roteiro, da melhor edição. Você acha que você precisa elaborar um filme para fazer um conteúdo para a internet e conseguir vender através desse conteúdo. E enquanto você tem esse pensamento pequeno, muitas pessoas que gravam conteúdo de forma simples estão anos à frente de você. Enquanto você fica preso a eu não tenho o melhor celular, eu não tenho a melhor câmera, eu não tenho o melhor cenário. Pessoas que usam um telefone ultrapassado estão conseguindo gravar conteúdo para a internet e lucrando muito, mas muito com isso. Prazer, meu nome é Sara Moreira e eu estou aqui neste canal para ensinar você a como gravar e fazer conteúdos na internet. Eu cresci mais de 35 mil seguidores orgânicos em menos de 4 meses. O maior erro das pessoas na internet é elas acharem que elas primeiro precisam comprar a melhor câmera, depois comprar o melhor cenário, depois comprar as melhores roupas para elas conseguirem gravar conteúdo para a internet, depois fazer um roteiro mirabolante, depois contratar uma agência de marketing para gravar esses conteúdos para ela, depois postar, depois editar. As pessoas acreditam em muitas coisas, menos que elas são capazes de fazer um conteúdo simples e postar. Gravar um conteúdo com menos de 1 minuto e simplesmente postar. Elas acreditam que elas precisam muitas coisas, muitos fatores para elas conseguirem postar um conteúdo na internet e conseguir atrair clientes qualificados para o nicho dela, independente do nicho da pessoa, seja do influenciador, influenciadora, até a dona de negócios, a dona que tem clínica, a pessoa que tem loja de roupa, a pessoa que tem loja de sapatos, a pessoa que tem grandes empresas, várias empresas, franquias, e a pessoa que não tem nada, está começando uma loja no digital. Só que as pessoas não pararam para observar uma coisa e prestar atenção em um simples detalhe. Que o Instagram, ele mudou. De 2025 para cá, que é o ano de 2026, o Instagram ele agora está priorizando o conteúdo mais simples. Sabe aquele conteúdo cru, que a pessoa tá ali, tá na cara, que a pessoa gravou ali na hora e postou? É exatamente isso que o Instagram está valorizando. O Instagram, nesse exato momento. E por que nesse exato momento? Porque o Instagram, ele muda constantemente. O algoritmo do Instagram, você precisa estudar ele todos os dias, porque todos os dias ele se atualiza. Todos os dias sai alguma coisa nova. Então, quem não estuda, fica para trás. Quem não estuda o algoritmo do Instagram, vai achar que precisa ficar pesquisando referência de perfis e perfis e perfis, porque hoje todo mundo é estrategista, hoje todo mundo é especialista. Então, as pessoas que vão começar a produzir conteúdo para a internet, elas começam a entrar no perfil das pessoas que elas acham que é referência. E aí, quando elas entram, elas começam a fazer um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, pega a estratégia dali, pega a estratégia daqui. E quando elas vão fazer isso no perfil delas, adivinha o resultado? Não tem resultado. Porque ela não soube fazer da maneira correta. Ela não soube fazer da maneira que deveria fazer para o perfil dela. Porque o que muito funciona no perfil do meu coleguinha, possivelmente não vai funcionar no meu. Pode sim que funcione no meu, mas também pode ser que não funcione no meu. O primeiro pilar, antes de tudo, não é edição, não é o equipamento, não é o cenário, não é roteiro. O primeiro pilar é o posicionamento. Quando você entende para quem você vai falar, quando você entende quem é a sua persona, quando você entende que você deve atrair um determinado público, porque quem fala para todo mundo não vai conseguir atrair todo mundo. Exemplo, se eu começar a falar para homens e mulheres de todas as idades, eu não vou conseguir atrair uma pessoas qualificadas para me comprar. Então, o que é que eu faço? Desde o primeiro dia que eu comecei a produzir conteúdo aqui para o YouTube, o que eu fiz? Eu anotei aqui no meu caderninho, no meu bloco, aqui ó, para quem eu vou falar? Eu só quero falar com mulheres. Eu só quero falar com mulheres empresárias ou mulheres que estão começando seu negócio no digital. E aí eu coloquei assim como segundo pilar. O que eu vou falar? Eu não vou falar de qualquer coisa. Vocês não vão me ver aqui falando de política, falando de direita, de esquerda. Vocês não vão me ver aqui falando sobre a religião das pessoas. Eu vou sim expressar a minha religião. Mas eu não vou aqui estar atacando a religião de ninguém, porque isso não cabe a mim. Então, o que eu vou colocar aqui como princípios? Como meu principal pilar. Princípios, Deus, minha base, as minhas ideias. Valores inegociáveis. Eu não negocio os meus valores. Relacionamento. O que é que eu vou falar sobre relacionamento? Qual a experiência que eu tenho para falar sobre relacionamento? Eu tenho muita experiência, apesar de 25 anos, eu tenho muita experiência para falar sobre relacionamento, seja relacionamento com uma pessoa, seja amizade. O que eu vou falar também, as minhas experiências, a minha vida. E aí eu coloquei assim, o que eu devo prezar na hora de fazer um conteúdo aqui pro YouTube. Falar frases de impacto, isso eu tô falando da minha estratégia, isso que eu analisei no perfil das pessoas, estudei mais a fundo para saber se de fato é isso que funciona aqui pro YouTube, porque o erro também das pessoas é achar que o mesmo conteúdo que elas produzem para o Instagram, elas devem postar todos eles no TikTok e todos eles nos shorts do YouTube. Só que não é bem assim. Por que não é bem assim?
Porque o que vai levar a pessoa te seguir nas 3 plataformas que você tiver, sendo que você publica o mesmo vídeo nas 3 plataformas? Então você tem que mesclar alguma coisa. Eu entendo as pessoas que estão começando a produzir conteúdo agora, como eu também estou começando a produzir conteúdo no TikTok, e muitas das vezes eu não tenho tempo para elaborar um conteúdo diretamente para lá. Então o que eu faço? Eu pego alguns conteúdos que deram certo no Instagram, eu lanço lá. Não dá certo lá, e tudo bem, eu entendo, mas o importante é que eu estou lá fazendo conteúdo, né? De certa forma está agregando algumas pessoas, eu estou recebendo alguns comentários, estou recebendo alguns seguidores. Não é seguidores na forma mirabolante como eu consegui através do Instagram, com a estratégia que eu apliquei no Instagram, mas eu estou conseguindo ter seguidores lá no TikTok. Então, um conselho que eu também dou pra você é o seguinte: não pegue todos os conteúdos e publique em todas as redes sociais que você tiver, porque não vai ser assim que vai funcionar. O que vai levar a pessoa a seguir você em qualquer plataforma que você tiver, ela entender que você vai estar falando de várias formas, em vários jeitos e vários conteúdos dentro do seu segmento, do seu nicho, e aí a pessoa vai entender o seguinte: que no Instagram você vai ter um X posicionamento, no YouTube um X posicionamento e no TikTok um X posicionamento. E aí a pessoa vai entender que ela vai conseguir ter vários tipos de contextos em vários cenários que ela for te seguir. E o segundo pilar para mim é o que eu vou falar. Você primeiro tem que identificar com quem você vai falar. Você tem que identificar se você vai falar com homens ou com mulheres. Se você vai falar com os dois públicos, até que idade você vai querer falar com essas pessoas. O segundo pilar é qual o problema que eu resolvo, quem deve me ouvir, como eu consigo ajudar as pessoas. E o terceiro pilar é, eu não devo falar bonito. Eu não devo falar palavras técnicas. Eu não devo falar de uma forma que só eu ou pessoas da minha área vai entender. Porque o meu cliente, ele não entende de algoritmo. Então, não adianta eu dizer para o meu cliente que o algoritmo tá x, 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 sendo que ele não vai entender. Tem muitas pessoas que não entendem nem o que é algoritmo. Tem muitas pessoas que nem sabem. E tem muitas pessoas, e principalmente pessoas que têm poder aquisitivo, elas não vão parar para estudar sobre o algoritmo. Elas vão pagar a mim para passar para elas o conhecimento que eu tenho de forma mais enxuta e fazer isso no perfil delas. Então não adianta você é uma nutricionista, você é formada em nutrição, você começar a produzir conteúdo para a internet e falar de uma maneira muito, como é que eu posso dizer assim, de uma maneira bem, como se fosse uma professora dando aula para alunos de nutrição. Ah, porque o peptídeo vai fazer uma ligação na coenzima A, na coenzima B. Não adianta você fazer conteúdo dessa forma. Não adianta a pessoa que se formou em arquitetura e urbanismo fazer conteúdos, sendo que o cliente dessa pessoa de arquitetura é o advogado, é o médico. Eles não vão parar para estudar sobre o nicho da pessoa. Ele quer que aquela pessoa resolva o problema deles. Tá conseguindo entender como as coisas são? Na hora de você se comunicar, você não precisa falar bonito. Você não precisa falar palavras técnicas. Você não precisa fazer uma elaboração completa como fosse um filme de Hollywood. Você só precisa comunicar bem, ser direto ao ponto, mostrar para as pessoas com clareza qual é o problema que você resolve. O que você quer comunicar com o seu público? Esse público que você quer comunicar tá entendendo o que você tá falando? Porque não adianta só fazer conteúdo e você vê que as pessoas não estão compreendendo o que você está querendo passar para elas. E o quarto pilar é, não adianta você começar bem e no decorrer do caminho você parar. Não adianta o seu primeiro dia de produção de conteúdo no Instagram você produzir 10 conteúdos, sendo que no outro dia você não vai produzir nenhum. Não adianta você aparecer hoje no Instagram, postar vários stories, gravar vários reels, fazer post carrossel, e sendo que no outro dia, amanhã, você não vai conseguir fazer nada. Não adianta. É melhor você poupar tempo e poupar esforço. Você hoje conseguiu fazer 10 conteúdos, não precisa postar os 10 no Instagram. A não ser que você já tenha feito os 10 do outro dia. Aí é uma coisa que você pode fazer. Mas você vê que, tipo assim, hoje é segunda-feira, eu consegui gravar 10 conteúdos. Mas eu sei que na terça-feira eu vou ter muitas reuniões e eu não vou conseguir gravar os 10 conteúdos da terça-feira. Então eu vou pegar 5 conteúdos da segunda-feira que eu fiz e eu vou postar na terça-feira. Eu vou programar, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas o Instagram ele tem a opção sim de programar. Você consegue programar o dia e o horário. Então faça essa programação. Não adianta você ter iniciativa sendo que você não tem consistência. Quando a gente vai pra academia, a gente consegue resultado no primeiro dia que a gente vai? Não. Quando a gente vai para nutricionista, a gente consegue resultado no primeiro dia de dieta? Não. Quando a gente começa a faculdade, a gente consegue se formar no primeiro dia que a gente vai para a faculdade? Não. Geralmente passamos aí em torno de 4, 5, 6 anos para nos formar na faculdade. A produção de conteúdo é da mesma forma. Você precisa ter consistência para fazer conteúdos para a internet. Não adianta começar hoje bom, bonitinho, perfeito, sendo que amanhã você não vai conseguir. Você precisa ter consistência. Aqui é igual uma academia, você tem que vir todos os dias e postar bloquinho por bloquinho, bloquinho por bloquinho. Então guarde isso no seu coração e deixe anotado. Antes de você pensar em edição, antes de você pensar em câmera, pense com quem você vai falar. Antes de você pensar em viralizar para atrair milhares de seguidores, pense como você vai conseguir ajudar as pessoas através do seu conteúdo na internet. Porque quando a gente para pensar, produção de conteúdo e viralização
e seguidores é só a consequência do seu trabalho bem feito todos os dias. Você atrair vendas e atrair seguidores qualificados que vão comprar o teu serviço ou produto é só a consequência de você estar postando todos os dias nas redes sociais. Não se apegue a ego, porque não é o ego que vai pagar suas contas no final do mês. Ah, sério, o que você quer falar com o ego? O ego é quando eu falo assim, eu falo isso muito para as pessoas que estão produzindo conteúdo agora para a internet, que estão começando. As pessoas se apegam muito na aparência delas, como elas vão aparecer nas redes sociais. As pessoas, elas se apegam muito em questão de capa, como se capa fosse, ai meu Deus, eu preciso criar uma capa. Não, você não precisa. Sua capa só precisa mostrar ali o que você tá resolvendo naquele conteúdo. Tá mostrando, tá de forma clara? Esqueça capa mirabolante, esqueça a capa bonitinha. Não é isso que converte, não é isso que atrai seguidores, não é isso que atrai vendas aí pro teu perfil. Muitas das pessoas, quando você vai parar pra analisar o perfil delas, a produção de conteúdo delas são muito cruas, são muito simples. Não tá tendo edição mirabolantes. Muitas das pessoas estão conseguindo fazer conteúdo tão cru que elas nem cortam. Elas nem têm erro ali na fala delas. Elas nem precisam cortar o conteúdo, porque elas estão fazendo muito, muito cru. E isso não é ruim, isso não é um problema. Isso muito pelo contrário. Isso atrai retenção. O que é retenção? E o que seria retenção? A retenção nada mais é do tempo que a pessoa passa ali no teu conteúdo. Então, quanto tempo mais ela passa, ela vai comentar, ela vai curtir, ela vai compartilhar. Porque aquele conteúdo dela tá resolvendo ali uma dor que ela tá sentindo. Ela tá se identificando com aquele conteúdo. Por isso que a forma como você vai falar tem que ser muito clara e muito objetiva. Porque você vai falar com todas as pessoas do Brasil inteiro. Pessoas de classe alta, classe média, classe baixa. Você vai estar falando com pessoas que têm poder aquisitivo bom e tem pessoas que não vai ter um poder aquisitivo. Pessoas que têm uma vida muito simples e um estudo também muito simples. Há pessoas que estudaram em faculdades fora do país. Então, quando você for produzir conteúdo para internet, pense nisso, que você vai estar falando com o Brasil inteiro. Não é só com as pessoas que vão lhe pagar, mas com as pessoas do Brasil inteiro. E essas pessoas podem não te comprar hoje, mas vão te comprar pela tua consistência na produção de conteúdo. E antes de eu te falar a palavra principal, a palavra que leva para minha vida toda, tudo que eu vou pensar em fazer produção de conteúdo, eu sempre penso nela, eu preciso que você curta esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas, para o Instagram entender que você gostou desse conteúdo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu vou estar soltando um vídeo novo aqui, para ajudar você a produzir conteúdo para a internet e se posicionar nas redes sociais. E vamos lá, a minha palavra que eu levo para a vida toda na produção de conteúdo é: as pessoas seguem quem comunica melhor. As pessoas seguem as pessoas que vão resolver as dores dela. As pessoas, elas seguem e compram aquela pessoa que ela sente que ela tem uma confiança nela. Então, na hora de você produzir conteúdo para a internet, você precisa pensar da forma como você está falando para a outra pessoa ali na tela. Você precisa pensar assim: será que eu estou conseguindo transparecer segurança? Será que eu estou conseguindo transparecer autoridade suficiente? E quando eu falo autoridade, não é passar um batom vermelho e gesticular como se estivesse de fato passando autoridade. Quando eu falo para você passar autoridade, é você de fato pegar aquilo que você vive e postar nas redes sociais. No seguinte quesito: não que você vai virar a sua vida um cenário de Hollywood, mas eu quero dizer assim: não adianta você ser uma pessoa pessimista na vida real e no Instagram você ser positiva, porque você não vai conseguir sustentar essa máscara por muito tempo. Então, aquilo que você é na vida real, você transmita para as pessoas aí no Instagram, aí no TikTok, aí no YouTube, se você for produzir conteúdo. Porque as pessoas, elas conhecem a outra pessoa de verdade como a pessoa de fato é. Não adianta você colocar uma máscara, sendo que você não vai sustentar ela. Então, seja quem você é aí, seja na produção de conteúdo também. Comunique isso de forma muito clara e muito objetiva. E entenda que o seu produto, ele não deve ser o seu xodozinho que você deve agarrar nos braços e levar. Não. O seu conteúdo e o seu produto, ele deve resolver o problema das pessoas. É assim que você vai conseguir vender. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve aqui e deixa nos comentários qual o próximo tema que eu posso trazer aqui para ajudar você.